Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2º, desapropriação. 3º, requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. 5º, serviço postal. 6º, sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. 7º, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 8º, comércio exterior e interestadual. 9º, diretrizes da Política Nacional de Transportes. 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11. Trânsito e transporte. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. 14. Populações indígenas. 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17. Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19. Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular. 20. Sistemas de consórcios e sorteios. 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 22. Competência da Polícia Federal e das Polícias Rodoviária e Ferroviária Federais. 23. Seguridade Social. 24. Diretrizes e bases da educação nacional. 25. Registros públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. 27. Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, 28, defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. 29. Propaganda comercial. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: primeiro, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; segundo, orçamento; terceiro, juntas comerciais; quarto, custas dos serviços forenses; quinto, produção e consumo; sexto, florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; sétimo, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; oitavo, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; nono, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 11. Procedimentos em matéria processual; 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde; 13. Assistência jurídica e defensoria pública; 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 15. Proteção à infância e à juventude; 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.